hino que acabámos de ouvir fala e lembra-nos e remete-nos para a cruz, onde o Senhor Jesus Cristo operou o maior milagre de toda a história da humanidade. Ele entregou-se, ele foi de facto abandonado naquele lugar, mas fê-lo por amor de cada um de nós, e ele é a razão, e essa é a razão pela qual nós hoje aqui estamos. É que ele não só se entregou, ele não só morreu, ele foi de facto sepultado, mas o túmulo ficou vazio 3 dias depois. E nós estamos aqui para celebrar alguém que se entregou por nós, que morreu por nós, naquele lugar, mas que ressuscitou. E estamos aqui para celebrar isso. Estamos aqui para celebrar o seu amor redentor, na expectativa que ele vai voltar, e até lá temos este privilégio de podermos juntos celebrar o seu amor, juntos podermos a cada passo da nossa caminhada aqui lembrar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que um dia ele vai voltar, e que tudo isso é resultado da sua expressão de cuidado, de misericórdia e graça que obviamente nós não merecemos. Por tudo isso, são mais do que razões para estarmos tão gratos por podermos estar juntos hoje a celebrar Jesus Cristo. E eu não conseguirei cumprimentar todos os que nos visitam hoje, mas quero dizer a todos que são todos muito bem-vindos, alguns pela primeira vez. Sintam-se em casa, esta é a família que aqui se reúne e é um privilégio ter a cada um de vós e podemos hoje, mais uma vez, então ter este tempo de comunhão, de intimidade e de proximidade e de gratidão ao Senhor e de celebração a este Deus que nos ama desta forma. Os irmãos estão convictos que este é o melhor lugar para estar agora nesta manhã? Ok, ainda bem. Então, com essa convicção e então mais uma vez estendendo o nosso abraço a todos aqueles que hoje nos visitam também, nós sempre gostamos de lembrar e de celebrar a bênção da vida, e então nós queremos lembrar esta manhã também aqueles que nesta semana celebraram mais um aniversário. Alguns desses nossos irmãos não estão cá. O irmão Manuel Costa, que não tem podido vir devido às suas limitações de saúde, lembramos com carinho este nosso irmão. O irmão Edu também celebrou esta semana. Pode ficar de pé, irmão Edu, porque eu acho que há irmãos que não conhecem o irmão Edu, esta cara linda, ok? Celebramos vida também com o Edu, com a Carla, creio que a Carla não está, a Carla Rosário, também celebramos a sua vida, e a Vera, creio que a Vera também não está. Mas lembramos com gratidão a vida de cada um, porque são motivos de celebração, porque a vida é um dom de Deus e nós celebramos. E, portanto, quero também pedir que nos ajudem a manter esta lista. Não, mas falta aqui... É que eu agora de repente olhei para a Irmã Cruz e eu sabia que também está, mas aqui mencionei mal, a Irmã Cruz também fez anos esta semana. E eu agora de repente tinha marcado aqui mal, ainda bem que olhei para a Irmã. Lembramos também com carinho a nossa querida Irmã. E então, pedido sempre que nos ajudem a manter a nossa lista de aniversariantes atualizada. Por favor, façam-nos chegar se há alguma falha para que possamos celebrar a vida em Cristo também desta forma. Lembrar aos irmãos e àqueles que nos visitam que a Igreja vai caminhando com os recursos que o Senhor nos vai dando. À quarta-feira temos aqui às 20h30 um tempo de oração e estudo da Bíblia. Todos são muito bem-vindos, é sempre um tempo muito abençoado. Temos às 10 horas ao domingo a melhor escola do mundo a funcionar aqui, a Escola Bíblica Dominical. É sempre uma oportunidade nas nossas classes de estudar a Palavra e podemos caminhar juntos. Temos os recursos digitais. Vejam bem, estamos no Facebook, estamos no YouTube, no Instagram, né? Ali a nossa Joaninha faz na nossa promoção, e portanto estamos por aí. Os irmãos, por favor, usem também estes recursos que certamente nos ajudarão nesta caminhada. Um dos recursos também muito bons que o Senhor nos tem dado é o da comunhão. E a comunhão é uma daquelas coisas maravilhosas, e uma das formas que nós, enquanto portugueses, gostamos muito de experimentar a comunhão é à mesa. Então hoje temos o nosso almoço comunitário, todos são bem-vindos. E irmãos, é sempre aquela situação, se por acaso a comida faltar entretanto, a gente ri-se uns para os outros e vai ser sempre muito agradável, porque o que interessa é a comunhão, não é?
Pois não. Eu acho que também queríamos comer juntos, mas pronto. Mas por acaso acontecer alguma coisa, não há problema nenhum. Mas sempre procuramos neste dia trazer os nossos almoços, juntar à mesa e podemos ter este tempo de comunhão. É sempre muito agradável. Hoje à tarde temos uma outra oportunidade. A igreja está envolvida no propósito de plantar uma igreja na cidade de Estarreja. Então hoje, às 4 horas, todos são convidados para estarmos lá. A morada do hotel está aí. Eu depois ponho no grupo do WhatsApp também. Às 16 horas todos estão convidados para este nosso encontro, mais esta caminhada, juntamente com a Igreja de Águeda e com a Igreja de Aveiro, para podermos continuar este avanço no levar do Evangelho à cidade de Estarreja. Próximo sábado, amados, temos vindo a anunciar isto há muitas semanas, agora é no próximo sábado. Próximo sábado temos o recurso com o Seminário Teológico Batista e, portanto, agora é mesmo a última semana. Eu peço, por favor, que os irmãos, o mais tardar até quarta-feira, me confirmem que podem estar para nós fazermos as inscrições, para preparar tudo para este sábado. É uma oportunidade que eu queria muito desafiar a todos que puderem aproveitar a estarem presentes. Vai ser uma jornada longa, vai começar às 9h30. Bom, ali às 18 horas se calhar é um bocado variável, mas depois dos irmãos estarem cá só vão embora quando a gente deixar. Portanto, o pastor Mário Conrado vai com certeza tentar gerir o tempo da melhor forma, mas provavelmente por volta das 18 horas nós terminamos. Vai ser uma oportunidade boa, por favor, falem comigo, façam a inscrição. Na quinta-feira eu vou enviar uma mensagem a todos os que se inscreveram. Se por acaso alguém não receber na quinta-feira uma mensagem minha sobre o assunto, pode ter havido uma falha minha nas inscrições, por favor, façam-me saber isso, está bem? Para que todos estejam inscritos e estejam tudo preparado para ter cá os irmãos neste sábado, dia 17, creio que não me engano, que é dia 17. Sábado 31 de maio vai ser um dia muito especial. Para além do irmão Carlos Viegas fazer anos, faz anos no dia 31, é verdade. Nós vamos no sábado 31 de maio ter um tempo especial. Vamos como igreja sair fora de portas, vamos até ao centro do Desafio Jovem em Cucujens. Vamos ter o nosso dia de família, mas será muito difícil imaginar um dia de família em que possamos fazer uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos ter enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, que é celebrar batismos. Então, alguns dos nossos irmãos vão ser batizados, passam um rio dentro do espaço lá do centro do Desafio Jovem. Eu não garanto que a água esteja boa, muito agradável, mas o momento vai ser bom. Mesmo que a água esteja fresca, o momento vai ser bom. Então eu queria muito desafiar os irmãos, por favor, reservem o sábado 31 de maio para estarmos juntos, depois vamos dar mais informações em relação à deslocação para lá e tudo mais. É o dia todo, vamos lá ter espaço para fazer o nosso piquenique, levarmos também a nossa comer para estarmos juntos e à tarde então temos o nosso tempo de celebração de batismos. Portanto, por favor, entretanto vamos fazer mais promoção mais digital e gráfica, mas por favor, reservem sábado 31 de maio para este tempo que certamente vai ser um tempo muito, muito abençoado. Está bom? Está agendado, espero eu, também para vós todos este 31 de maio. Um dos privilégios que o Senhor Jesus nos providenciou também lá na cruz é o facto de nós podermos falar, ter comunicação direta com Deus. É o assunto do nosso quadrimestre de lições de escola dominical, a oração. A oração, de facto, é uma marca maravilhosa da nossa caminhada enquanto filhos de Deus. E poder fazê-lo, podê-lo experimentar na comunhão da igreja é muito bom. Então, nós queremos ter neste momento um momento de oração. Obviamente, se fôssemos perguntar os motivos pelos quais precisamos de orar uns pelos outros, todos nós teríamos motivos. Nós precisamos de orar uns pelos outros. Este é um privilégio. Nós queremos orar uns pelos outros. Nós queremos entregar as nossas vidas aos cuidados do Pai. Queremos depender dele em todas as coisas e queremos-lo fazer também agora. Alguns de nós chegámos aqui, se calhar, com algumas dificuldades. Umas mais físicas, outras mais emocionais, outras mais espirituais. Certamente todos lidamos com necessidades e dificuldades. Nós queremos entregar tudo aos cuidados do Pai. Ele conhece tudo. Ele conhece o coração de cada um de nós que está aqui. Ele não só conhece o nosso coração, mas Ele conhece o nosso nome. Ele sabe as condições em que chegámos aqui e nós queremos entregar a vida de cada um de nós aos cuidados dEle. Podemos fazer isso nesta hora? Podemos ficar de pé?
Eu vou pedir, por favor, ao irmão Samuel Mota que possa vir à frente e possa, neste momento, orar por nós, pedir a bênção do Senhor para este tempo, pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas, para que, de facto, este Deus que conhece todas as coisas possa intervir na vida de cada um de nós, porque Ele tem poder para fazer isso e Ele vai fazer isso com toda a certeza. Vamos orar. Bendito Deus, damos-te graças, Senhor, pelo privilégio, bendito privilégio que temos de estar aqui esta manhã com os nossos olhos virados para Ti, Pai. E damos-te graças por cada irmão aqui presente, Senhor. Certamente que, olhando para os dias da semana que antecedeu este dia, nós teríamos imensas razões para dar-te graças por a Tua intervenção nas nossas vidas, Senhor. Certamente Tu abençoaste, Tu respondeste a orações, Tu livraste de problemas, de perigos, ó Senhor, e o nosso coração está-te grato. Certamente, Senhor, que nesta altura Tu nos conheces desde sempre e sabes o que vai no interior de cada um, Senhor. Problemas, certamente, que trazem consigo cada um, outros enfermidades que permitem que estar presentes, Senhor, mas que ainda não estão ultrapassadas, outros problemas de qualquer natureza, Senhor. Te peço que libertes o nosso coração, traz paz ao nosso coração, para que neste momento o foco sejas Tu, Senhor. Todo o louvor seja dirigido a Ti, pelas razões que temos e mais a principal, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu deste a salvação às nossas almas, Senhor, e nós gozamos deste privilégio bendito. Pai, neste dia que lembramos as mães, o amor das mães, damos-te graças, Senhor, porque há um amor acima de todos, Senhor, porque Tu próprio dizes que mesmo que uma mãe se esqueça do filho que trouxe no seu ventre, Tu não te esquecerás de nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por tão grande amor. Ó Pai, e também queremos alimentar-nos espiritualmente, fortalecer-nos em Ti e queremos, Senhor, que a Tua palavra produza frutos também em cada um de nós e que possamos sair aqui fortalecidos. Pai, que o Teu Santo Espírito possa atuar neste culto, Senhor, fortalecendo-nos neste propósito e que nós, no final, possamos sair satisfeitos porque glorificamos o Teu nome e ajuda-nos a fazê-lo não só aqui, mas lá fora, através do nosso testemunho, da nossa vida, que em tudo Tu sejas glorificado. Amém. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Nós vamos continuar a louvar o nosso Deus por estas razões que o irmão Samuel já lembrou em oração, mas por tantas outras, porque este Deus que nos faz estar aqui, Ele não tem limites na sua intervenção e na sua presença nas nossas vidas, e eu estou certo que temos tantas razões para o louvar. Então vamos fazê-lo com todo o entusiasmo do nosso coração. A Marta vai nos dirigir neste momento. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Não, se calhar não estava ligado o microfone. É realmente muito bom estarmos juntos como igreja, como família, não só para o momento especial que vamos celebrar hoje, mais daqui a pouco, pela celebração, pela ação de graças, mas porque podemos ser igreja com liberdade, com alegria. E hoje eu quero celebrar com os irmãos o dia de hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. E se nós cantarmos isto todo o dia, todos os dias, nós vamos poder viver que a música nos diz. Que Joel, podes pôr só para a gente relembrar, nós já não cantamos esta música há algum tempo. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Portanto, vamos cantar isto todos os dias e regozijar-nos e alegrar-nos no nosso Deus. Vamos cantar e iniciar este tempo de louvor com esta música que nos faz lembrar a alegria que temos no nosso Deus.
atenção à letra. Sabem o que é que significa regozijar? Alegre. Portanto, isto é quase um pleonasmo. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Portanto, é ficar mesmo muito felizes. Sei que pronto, vem um ensaio, estamos aqui a ajustar o ritmo, as palmas, a relembrar a letra, a melodia, mas vamos cantar outra vez, está bem? Vamos cantar outra vez para realmente cantarmos com convicção. Agora que já treinámos, já ensaiámos todos juntos, vamos cantar com convicção, porque hoje estamos felizes por estarmos juntos a adorar o nosso Deus, sim ou não? Sim. Ok, então vamos lá, vamos agora com um sorriso na cara e felicidade. Este é o dia que fez o Senhor, Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Este é o dia que fez o Senhor. Do início. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Este é o dia que fez o Senhor. Amém, amém. Vamos fazer uma leitura de alguns versículos do Salmo 31. Vão estar projetados. E eu vou pedir a um irmão com uma voz forte, um irmão ou uma irmã, com uma voz forte, possa ler esta passagem. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidade fortíssima, que me salva. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me amarram. Pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborrecestes os que adoraram ídolos vão. Eu, porém, confio no Senhor, e me alegrarei e regozijarei na sua benignidade. Amém. Noutra tradução da Bíblia para Todos, diz no versículo 5, esse que é o 5, que isto tem uma numeração diferente, exatamente o versículo 5, que diz: coloco-me inteiramente nas tuas mãos, salva-me, ó Senhor, Deus fiel. Só o nosso Deus tem poder para nos salvar, e aqui temos um texto obviamente poético, em que fala das amarras, dos inimigos, das artimanhas, e o pastor há bocado lembrava que todos chegamos aqui com alguma dificuldade, com algum problema, é a vida humana que temos, mas o nosso Deus é fiel, Ele é justo, Ele cuida de nós, nós confiamos nele, entregamos a nossa vida inteiramente nas suas mãos, e mesmo quando as coisas não correm tão bem ou tão como nós estávamos à espera, como lembrámos hoje na EBD com a vida de Jó, nós sabemos que o nosso Deus é fiel e que nós podemos confiar nele. E nós vamos cantar esta fidelidade. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste. E por isso nós podemos confiar nele. Senhor, meu Pai Celeste.
nós ainda vamos... Eu queria fazer um pedido, porque não sei se os irmãos, se calhar como estão desse lado, se calhar não têm tanta percepção, mas é tão bonito. Nós vamos, não mudem ainda a música, nós vamos cantar outra vez o refrão, está bem? Estou a trocar as voltas todas ao grupo de louvor. Eu queria muito que nós pudéssemos cantar o refrão deste hino. E queria até pedir que fosse só encostar os acordes, para os irmãos poderem ouvir aquilo que eu estava a ouvir há bocado quando parei de cantar com o microfone. Se isto não está muito perto do que vai ser no céu, não sei, mas eu acho que vai. Estamos muito, muito empenhados em adorar e a louvar o nosso Deus com o nosso coração. E eu queria muito que nós pudéssemos cantar este refrão juntos, outra vez. Tu és fiel, Senhor. Deus, nós agradecemos tanto porque nós vivemos diariamente esta fidelidade, Senhor. Mesmo quando nós não entendemos e não percebemos o que estás a fazer em nós e na nossa vida ou daqueles que nos rodeiam, Senhor, nós podemos afirmar como salmista que nos entregamos inteiramente nas Tuas mãos porque Tu és fiel e Tu cuidas de nós, Senhor. E nós temos vivido isto. E, Pai, nós te agradecemos a tua fidelidade em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E neste momento eu te agradeço, Pai, pelas ofertas que nós podemos entregar na tua presença, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. E que nós vamos ter a oportunidade de fazer agora, Senhor. Nós somos tão gratos porque nós podemos responder desta forma em adoração, porque Tu enches a nossa vida com tanto, e nós podemos retribuir, Senhor, à Tua casa, à Tua presença, ao Teu reino, e te pedimos que coloques no nosso coração este desejo de Te adorar, de Te servir, Senhor, não só com recursos financeiros, mas acima de tudo com a nossa vida. Pai, que Tu possas usar-nos e dar-nos sabedoria para também obedecer, Senhor, e cumprir a Tua palavra. É isto que oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ter a oportunidade de fazer entrega de dízimos e ofertas agora. Quem nos visita não se sinta obrigado ou constrangido a fazê-lo. Nós temos este momento como adoração ao nosso Deus, mais uma forma de adorarmos o nosso Deus. E, por favor, não entreguem ofertas se o Senhor não colocou no vosso coração entregar ofertas. Queremos sempre que tudo parte do nosso coração e o nosso Deus pede isso, que seja em espírito e em verdade esta adoração. E nós há pouco no fim do Salmo que lemos, o último versículo dizia: eu me alegrarei e regozijarei pelo teu amor, pela tua benignidade. E nós já cantámos a alegria e o regozijo que sentimos por podermos viver mais um dia na presença do nosso Deus. E nós vamos cantar, enquanto temos este momento de entrega de dízimos e ofertas, vamos cantar mais uma vez esta alegria que nós temos porque conhecemos Jesus Cristo, porque temos esta vida nova e que nos enche, nos dá alegria, nos faz viver uma paz inexplicável. Então vamos cantar, a alegria está no coração, e vamos também, quem desejar, fazer entrega de dízimos e ofertas neste momento. Quem conseguir ficar sentado com esta música, eu não sei, os irmãos é que sabem. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz tem
sentar, nós vamos ter um momento com as nossas crianças. Temos crianças aqui? Temos crianças? Ui, não temos crianças. Bem, então vamos aos idosos. Não, estou a brincar. Vamos, crianças, cá à frente. As crianças que nunca vieram cá à frente, não se preocupem, podem vir que nós vamos todos relembrar uma música que já não cantamos para aí há 2 anos. O ano passado nem cantámos esta, no Dia da Mãe. Portanto, podem vir, vamos todos aprender, está bem? Vocês lembram-se desta música? Acho que vocês se vão lembrar quando começarmos a cantar, está bem? Vamos todos relembrar quando começarmos a cantar. Portanto, vamos celebrar, vamos dar gratidão, agradecer a Deus pelas mães, pelas avós, pelas pessoas que cuidam de nós. E nós vamos cantar uma música que tem esta letra, da nossa mãe, que já cuidava de nós, bem antes de nós nascermos, que nos embalava, que é o presente que Deus nos deu. É um dos presentes que Deus nos deu. Deus dá-nos muitos presentes, não é? Este é um deles. Só puxar aqui mais este microfone aqui. Para se ouvir bem as vozes destas meninas. São só meninas hoje. Temos meninos. Os meninos estão com vergonha. Não faz mal, não faz mal. Vocês podem cantar daí. Está tudo bem. Então vamos lá. Mamãe que já me amava bem antes de eu nascer e sempre me embalava para eu adormecer. Mamãe, és o presente que Deus me deu. Aceita este presente meu. Mamãe de mim cuidava até ao sol se pôr e se não tentar orava com todo o seu amor. Mamãe, és o presente que Deus me deu. Aceita este presente meu. Mamãe que é tão querida e me ama tanto assim, que em toda a minha vida vai se lembrar de mim. Mamãe, és o presente que Deus me deu. Aceita este presente eu. Deu para lembrar? Não é assim muito difícil, não é? Ela é sempre muito igual. E os adultos, deu para lembrar? Acho que deu para lembrar. Vamos cantar outra vez. Estou muito contente de ver a Débora ali a tocar connosco. Vamos cantar outra vez. Não sei se os irmãos querem ficar de pé. Eu acho, não sei. Ficamos de pé, não é? O pastor mandou ficar de pé. Vamos cantar mais uma vez. Lembrar as nossas mães. E aqui, quando nós dizemos mamãe, estamos a lembrar, às vezes é o papá que faz todas estas coisas, às vezes é a avó, às vezes é o avô, a tia, o tio. Então estamos a dizer a palavra mamãe por ser o Dia da Mãe, mas vamos também lembrar e celebrar todas as pessoas que cuidam de nós. Então vamos lá. Mamãe que já me amava bem antes de eu nascer e sempre me embalava para eu adormecer. Mamãe, és o presente que Deus me deu. Aceita este presente meu. Mamãe de mim cuidava até ao sol se pôr e se me deitar orava com todo o seu amor. Mamãe, és o presente que Deus me deu. Aceita este presente meu. Mamãe que é tão querida e me ama tanto assim, que em toda a sua vida vai se lembrar de mim. Mamãe, és o presente que Deus me deu. Aceita o meu presente eu. Agora, podem sentar? Podem sentar? Vocês podem sentar.
Habitualmente, no segundo domingo de maio, nós celebramos o Dia das Mães e, bom, alguns vão se questionar, mas para muitos foi no domingo passado. De facto, no meio evangélico temos mantido aquilo que foi a origem desta celebração e que, de facto, durante muitos anos acontecia no segundo domingo de maio, teve origem lá nos Estados Unidos e nós mantivemos essa prática. Mas eu hoje, se calhar os irmãos olharam para ali e já viram, mas vamos juntar a esta celebração, se calhar mais pessoas que precisamos também de celebrar. E às vezes nem sequer retiramos tempo para o fazer, mas eu acho que hoje podíamos fazer 4 em 1. Celebrar as mães. De facto, obviamente as mães são uma bênção que Deus nos deu, elas são maravilhosas, é algo comum a todos nós, ninguém está aqui sem ter tido uma mãe, como é óbvio, e de facto o Senhor nos abençoou tanto, de tantas formas, alguns com as mães biológicas, mas depois também temos as nossas mães relacionais, emocionais e espirituais, e é tão bom poder fazê-lo, porque de facto elas são uma expressão do cuidado, do amor de Deus. Mas a verdade é que família, nós em maio normalmente também dedicamos algum tempo a pensar sobre família. A verdade é que a família é um todo que Deus preparou para nós. Por alguma razão, nós também, enquanto igreja, vivemos, experimentamos e partilhamos este conceito de família e como é bom. Por alguma razão nos tratamos por irmãos, porque somos família. E é muito bom sermos família em Cristo Jesus. É por causa dele e por meio dele que nós somos família. A palavra diz que por Cristo nós temos sido feitos filhos de Deus, pelo amor de Cristo, pela dádiva de Cristo na cruz, temos sido feitos filhos de Deus, e se somos todos filhos de Deus, então nesta circunstância, por causa de Cristo, somos irmãos, e este conceito de família faz muito sentido. E por isso hoje eu queria desafiar que não só fôssemos gratos, e este é aquele momento, daqui a alguns instantes vamos ter esse momento de grande confusão entre nós, mas é uma santa e boa confusão que nós gostamos muito de experimentar e de partilhar, mas possamos de facto, obviamente, agradecer ao Senhor pelas mães. Elas são de facto uma expressão maravilhosa do amor, do cuidado de Deus. Alguns de nós trazemos uma flor branca porque já não temos as nossas mães connosco, mas o Senhor nos tem dado outras mães e nos tem dado família com a qual nós podemos continuar a experimentar e a receber este cuidado, este amor de Deus. Mas alguns de nós, de facto, já lembramos com muita saudade aquilo que foi a expressão do amor de Deus através das nossas famílias. Mas o Senhor nos deu pais também, através dos quais nós também fomos e somos abençoados, e eles são também igualmente uma dádiva de Deus para nós. E nós queremos também hoje lembrar os nossos pais. E lembrar também aqueles que os antecederam, os nossos avós. Se calhar muitos de nós, eu fui o mais novo, eu sou filho dos filhos mais novos de ambos os lados, tanto do meu pai como da minha mãe, e por isso fui o neto mais novo, e portanto já cheguei tarde e já os meus avós já eram com muita idade e tive pouco convívio com os meus avós. Mas eles foram uma marca. E foi uma marca preciosa na nossa vida, na minha vida. A minha avó Adelaide, de facto, foi a porta de entrada do Evangelho na nossa família. Não esqueço isso. Quando o Evangelho foi lá pregado pela primeira vez, lá em Vila Nova de Ceira, a minha avó foi das primeiras pessoas a aceitar Cristo e assim, dessa forma, o Senhor abençoou a nossa família. E por isso os nossos avós têm também um lugar muito especial. E todos nós, com certeza, lembramos dos nossos avós, aqueles de sangue, e depois temos eu coleciono muitos avós, eu gosto muito de avós, então eu tenho uma coleção enorme de avós. E são avós de coração e, portanto, já temos aqui alguns também. E, portanto, celebrar os nossos avós é também uma coisa maravilhosa. E por isso hoje eu queria desafiar a que vamos entregar as nossas flores às nossas mães, os que tiverem cá as mães presentes. Mas eu preparei aqui à frente uma pequena lembrança para que pudéssemos hoje também agradecer e honrar a vida dos nossos pais, dos nossos avós. E a razão é porque, e eu imprimi isso no marcador, é porque nós vemos neles o amor de Jesus presente.
É por isso que eles são tão especiais e nós queremos honrar isso. Então, eu, no meio desta santa confusão que se vai gerar, ia convidar a todos os que têm cá pais, as mães, os pais e avós presentes. No caso dos avós, eu vou pedir, porque se calhar temos aqui netos, muitos netos dos mesmos avós, e se porventura a minha previsão de impressão de marcadores não chegue, então vamos juntar os netos para ir aos avós levar um marcador. Se calhar até podem pôr por trás o vosso nome e deixar um beijinho para os avós, mas venham aqui à frente, tirem um marcador do avô, da avó, do pai, da mãe, e vamos honrar aqueles que de facto o Senhor trouxe até nós, através dos quais nós podemos ver e identificar o amor de Cristo presentes. Porque certamente, eles são expressão desse cuidado, desse amor presente nas nossas vidas. Para aqueles que de facto hoje já não podem fazê-lo, há sempre algo que nós nunca vamos, eu espero que nunca possamos deixar de o fazer, é de ser perante o Senhor muito gratos, muito reconhecidos, porque o Senhor nos abençoou de tantas formas com os nossos pais, com os nossos avós. Então, podemos fazê-lo também agradecendo a Deus em oração. E, portanto, antes deste momento de abençoada e santa confusão, eu vou pedir que nós possamos ficar de pé mais uma vez e vamos orar, agradecer a Deus por esta provisão. Sabem, na Bíblia nós temos inúmeros exemplos de pais e mães, de avós que foram bênçãos na caminhada dos seus filhos, dos seus netos, porque eles foram instrumentos de Deus para que tanta coisa acontecesse nas nossas vidas e na vida daqueles que a Bíblia também registra. E por isso nós temos todas as razões para hoje sermos gratos ao Senhor pela forma como o Senhor nos abençoa desta forma. Vamos orar. Pai querido, sim, Tu és o nosso Pai e nós estamos aqui como Teus filhos nesta manhã mais uma vez para celebrar o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade sobre cada um de nós. Tu és um Pai que Te lembraste de nós mesmo antes de nos formares no ventre da nossa mãe. Tu nos preparaste uma família, Tu nos preparaste os pais, Tu nos preparaste os avós, através dos quais Tu nos abençoastes. E, Pai, nós somos gratos porque, mesmo na ausência de alguns desses cuidados que por alguma razão não aconteceram, Tu providenciaste outros. Tu providenciaste aqueles que os substituíram, mas através dos quais nós pudemos perceber e sentir o Teu amor. E nós estamos hoje aqui, mais uma vez, para Te agradecer, para Te louvar, porque Tu não Te esqueceste de nenhum de nós. E Tu nos amastes desta forma preciosa e usastes pessoas próximas de nós para tocar as nossas vidas, para fazer chegar aos nossos corações, às nossas vidas, o Teu amor, através delas conhecer a forma como Tu nos amas. E nós queremos Te honrar e celebrar nesta manhã por esta razão também. Aceita, Pai querido, a nossa gratidão. Aceita, Pai querido, o nosso reconhecimento, porque o Teu amor não tem limites. E a forma como Tu tocas as nossas vidas também não. E hoje, ao lembrarmos as nossas mães, ao lembrarmos os nossos pais, ao lembrarmos os nossos avós, nós queremos lembrar aqueles que Tu tens usado e tens colocado na nossa vida para nos abençoar e para nos dares a conhecer o Teu amor, o Teu precioso amor. Por cada um deles nós oramos. Aqueles que já não estão cá, Pai, nós Te agradecemos porque eles foram determinantes para nós. E nós Te agradecemos pelo Seu amor, pela forma como Tu nos amaste através deles. Permite-nos que nós possamos honrar o Seu amor em nós, também sendo nós agentes de amor para aqueles que Tu agora tens trazido até nós, os nossos filhos, os nossos netos. Pai, faz essa obra em nós e através de nós. E que em tudo, Pai, em tudo, e em cada gesto que nós agora vamos ter também, acima de tudo, Tu sejas honrado. Porque em cada flor, em cada ato, em cada beijo, esteja presente o reconhecimento que Tu nos amas e que nestas pessoas a quem nós hoje beijamos e nós hoje agradecemos, está presente o Teu amor, o Teu cuidado sobre cada um de nós. Esta é a nossa oração de gratidão pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. E fazemos-lo no nome que é sobre todo o nome, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então, ficaram se calhar hoje a saber que são os melhores pais do mundo, os melhores avós do mundo, as melhores mães do mundo e que são expressão do amor, do cuidado do Pai
e também alvo do amor daqueles que o Senhor tem colocado perto de vós. E mais uma vez lembrar os irmãos que obviamente alguns de nós fazemos-lo com a saudade de não ter cá os nossos pais, os nossos avós, mas não sem deixar de ser gratos ao Senhor, porque eles são marca desse amor para connosco. Amém? Que bom podermos dar estes beijos e retribuir e sermos parte desta expressão, deste cuidado do amor do Pai. As crianças vão ter o tempo delas, porque elas vão subir e vão ouvir daquilo que de mais importante temos para partilhar com elas, que é a palavra. Então eu vou convidar a todos que possam subir. As crianças podem então ter o seu tempo de estudo na palavra. As nossas professoras vão acompanhar. Que bom. Tantos pequeninos, é tão bom. Amados, eu queria pedir aos irmãos, por favor, que abrissem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 6. E nós vamos continuar esta jornada de procurar conhecer a Jesus Cristo cada vez mais e melhor. Uma jornada desafiante, certamente uma jornada para toda a vida. Mas queríamos, mais uma vez, aproximando-nos da palavra, continuar este processo. Mateus capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 19. Se os irmãos puderem, mais uma vez, ficar de pé, eu agradecia. Vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 19 de Mateus capítulo 6. Estamos a acompanhar o Sermão do Monte. E a palavra diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões cavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pai querido, nós olhamos mais uma vez para a Tua Palavra e fazemo-lo na total dependência do Teu cuidado e da Tua intervenção nas nossas vidas. E Pai, neste ambiente de celebração em que estamos, ó Pai, neste momento em que lembramos tantas das Tuas marcas e do Teu amor nas nossas vidas, nós pedimos que agora a Tua Palavra possa falar aos nossos corações e que, através da ação do Teu Santo Espírito, possamos compreender aquilo que Tu hoje queres falar connosco. Oramos tudo isto mais uma vez, reconhecendo a Tua soberania sobre tudo e sobre as nossas vidas, e fazemo-lo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados, amados. Estamos então nesta jornada do Sermão do Monte, procurando conhecer através desta intervenção de Jesus um pouco melhor o próprio Senhor Jesus, na medida em que Ele está também nesta circunstância a apresentar-nos o reino dos céus, e a descrever-nos como devemos, enquanto cidadãos do reino, viver neste reino. Depois do Senhor Jesus já nos ter exortado a investir na intimidade com o soberano deste reino, sim, porque este é um reino tão especial que, de facto, todos os cidadãos do reino têm acesso privilegiado e permanente ao Rei.
Este é um privilégio que só mesmo no reino de Deus pode ser vivido e experimentado. E o irmão Edu, na semana passada, lembrava-nos que uma parte importante dessa intimidade e dessa comunicação acontece através da oração, através das nossas disciplinas espirituais, também do jejum, disciplinas que nos permitem ter intimidade com o Pai, uma profunda e exclusiva intimidade com o Pai, com o soberano deste reino. Este é um assunto tão importante que o Senhor Jesus, ao longo deste sermão, ainda vai voltar a ele. Mas lembramos que neste processo de revelação, Jesus está muito focado em cuidar do coração dos cidadãos do reino. Ele está mesmo preocupado que os cidadãos deste reino tenham o coração bem cuidado, mais do que levar-nos a cumprir listas de obrigações, de regras. O Senhor Jesus está preocupado em que o estado e a qualidade do coração dos cidadãos do reino permitam ter uma verdadeira, autêntica e sincera relação dentro do reino e com o soberano deste reino. Porque Jesus sabe que é no coração e a partir do coração destes cidadãos que a transformação, que a mudança neste mundo vai acontecer. Jesus quer cidadãos deste reino de corações cuidados, transformados, para que eles possam ser também agentes de transformação neste mundo. Jesus, nesta intervenção, nesta que agora estamos a considerar, deixa-nos uma pergunta implícita, mas uma pergunta que é absolutamente determinante para todos nós. E como bem sabemos, e para alguns que acompanharam durante muitos meses à quarta-feira os nossos estudos, sabem e lembram que as perguntas de Jesus são sempre muito perturbadoras, mas muito importantes. Jesus, quando nos faz perguntas, mexe com o mais de íntimo nós temos. E por isso esta pergunta que está implícita neste texto, ela é muito importante. No versículo 21, de facto, Jesus questiona aonde está o teu coração. E esta é, sem dúvida nenhuma, uma boa pergunta para cada um de nós hoje. Eu sei que do ponto de vista físico, o coração de todos vós está aqui hoje, porque não seria possível estarem aqui sem o vosso coração. É um órgão do qual nós dependemos e estamos todos aqui com o nosso coração físico. Mas o nosso coração espiritual, aquele que é o centro das nossas emoções, da nossa vida íntima, da nossa alma, esse está onde? É porque é possível estar aqui fisicamente, com o nosso coração físico, mas o nosso coração não estar aqui, estar num outro lugar qualquer. Para nos ajudar a responder a esta pergunta, o Senhor Jesus providenciou-nos um sistema, o SLC. Se eu usasse uma outra sigla, GPS, provavelmente todos nós ficaríamos muito sintonizados com essa sigla. Não sei se todos sabem o que é que significa essa sigla, mas o GPS significa Global Position System, ou seja, um sistema mundial que, tecnologicamente preparado, permite-nos dizer, primeiro, uma coisa que todos nós sabemos, que é onde estamos. Por acaso, essa é uma informação muito estranha, porque ele diz-nos onde nós estamos e nós sabemos onde é que estamos. Mas ele dá-nos mais informações. Ele diz-nos aonde está o lugar para onde nós queremos ir e depois fornece-nos alguma informação para lá chegarmos. E esse GPS, esse Global Position System, ajuda-nos a resolver alguns problemas no que diz respeito hoje em dia, e hoje quase todos nós usamos este recurso, resolve-nos o problema para chegar aonde nós desejamos chegar sem muitas complicações. Mas para resolver este problema que o Senhor Jesus nos coloca, para responder a esta pergunta, o Senhor Jesus então providencia um outro sistema, a que eu chamei o SLC, o Sistema de Localização do Coração. Enquanto o GPS vai usar satélites que nos dizem então algumas informações, como já referi, o SLC usa algo bem menos tecnológico, mas muito mais eficaz para então localizar o nosso coração. E um dos recursos que ele usa é exatamente a identificação do nosso tesouro.
Então, é muito simples, amados. Basta saber qual é o nosso tesouro e automaticamente sabemos que é lá que também estará o nosso coração. Identificar, localizar o nosso tesouro é algo, se calhar, bem simples. E, por favor, não vamos cair na armadilha de dizer que não temos tesouro ou darmos aquela resposta politicamente correta, mas vamos ser sinceros. Vamos procurar, sinceramente, identificar aonde é que está o nosso tesouro. Qual é o nosso tesouro? É absolutamente essencial para saber onde está o nosso coração. Muito provavelmente, o nosso tesouro deve ser aquele item que está mais presente na nossa agenda. Alguns de nós ainda usamos as agendas para organizar a nossa vida. Se fizermos uma análise daquilo que está presente na nossa agenda, vamos perceber que, muito provavelmente, esse tesouro está presente em muito das entradas que temos registadas na nossa agenda. Muito provavelmente o nosso tesouro deverá ser aquilo que mais tempo ocupa a nossa mente. O que de mais determinante temos para tomar decisões. Quando tomamos decisões, o que é que pomos nos pratos da balança? Com toda a certeza, o nosso tesouro está num desses pratos da balança. O nosso tesouro, com toda a certeza, será aquilo em que nós mais investimos na nossa vida. Esta é uma busca que cada um de nós tem que fazer individualmente e tem que o fazer com toda a sinceridade e com toda a autenticidade, como não pode ser em tudo aquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Uma vez identificado o nosso tesouro, uma vez que fazemos essa avaliação honesta, Jesus então vai nos dar mais algumas informações sobre o SLC, sobre o sistema de localização do nosso coração. Jesus vai definir, e está a definir neste texto, que o tipo, a qualidade do nosso tesouro, do tesouro que nós temos, está diretamente relacionada com a sua capacidade, com a sua relação de exposição aos agentes de destruição. Sim. Dependendo de como o nosso tesouro está sujeito a atos de vandalismo ou de roubo, ou quando ele está alvo e é alvo da sua deterioração por elementos que lhe são próximos, essa, sem dúvida nenhuma, e é o Senhor Jesus que o está a definir, uma forma importante de identificarmos. E este é um recurso importante para este processo, para identificarmos onde é que está o nosso tesouro e qual é o nosso tesouro. E é verdade que o Senhor Jesus aqui está a associar o nosso tesouro a bens materiais, a dinheiro e a riquezas. E mais uma vez, amados, não vamos ser ingênuos, porque esta é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores fontes de tesouros que nós temos. Sempre foi assim e sempre vai continuar a ser assim. Mas que parece-me que, à luz daquilo que o Senhor Jesus está aqui a falar, não passam na sua avaliação. Em Mateus 19, nós temos um encontro de Jesus com um rapaz, com um jovem, que é identificado como o jovem rico. E como percebemos muito bem, o problema daquele rapaz não era ser rico, porque ser rico não é um problema. Mas o Senhor Jesus ajudou a identificar que o lugar onde ele tinha, ou aquele que era o tesouro na sua vida, estava a bloquear a sua vida, porque o seu coração estava lá também. Mas há outro tipo de tesouros. Nós hoje estamos aqui a celebrar as mães, estamos a celebrar família, estamos a celebrar aquilo que o Senhor nos dá como dádiva na família, as nossas esposas, os nossos filhos, a nossa família. E sabem, esse também pode ser um tesouro que não passa na avaliação do Senhor Jesus Cristo. Aliás, no capítulo 10, um pouco mais à frente, o Senhor Jesus vai dizer: quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Parece-me que nem algo tão precioso como as nossas mães, a nossa família, passam neste teste de localização e de identificação de qual é o nosso tesouro e, por conseguinte, localização de onde está o nosso coração. Mas há outros que têm o reconhecimento, o prestígio e a fama como tesouros na sua vida.
O Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 17, falando a propósito do nosso serviço, daquilo que nós fazemos, ele diz algo tão simples como isto. Bom, fazendo tudo certo, fazendo tudo o que é correto, mesmo assim vocês não passam de servos inúteis. Jeremias, o profeta Jeremias é usado pelo Senhor para nos dizer, olha, o sábio, o poderoso, aquele que tem muitos recursos, aquele que tem muito poder, não se orgulhe em nada disso, mas se tiver que se orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se em me conhecer, diz o Senhor. E por isso, se o nosso tesouro passa por essa área, obviamente não passa no teste do Senhor Jesus Cristo. Mas podemos considerar outros tesouros. Certamente há outros. Causas sociais. Há pessoas que têm uma causa social como o seu tesouro. Há outros que têm uma casa. Há quem tenha a sua própria vida como um tesouro. Há quem tenha até a igreja como tesouro. Mas é evidente, é muito evidente à luz deste texto que o Senhor Jesus está a identificar aquele que deverá ser o tesouro certo para cada um de nós. E o tesouro, obviamente, vai sempre exigir de nós tempo, disponibilidade, vai exigir de nós atenção, dedicação, vai com toda a certeza ocupar um espaço no nosso coração que pertence ao tesouro. Sim, porque o nosso coração tem lá um lugar para o tesouro. Este tesouro certamente vai formatar a nossa vida, a forma como nós vivemos, vai condicionar as nossas decisões, o nosso pensar, o nosso viver diário. Então precisamos de fazer o teste de qualidade do nosso tesouro, usando este sistema muito sofisticado que o Senhor nos dá, o Senhor Jesus nos dá, mas muito simples e numa ação muito honesta. Não é fácil, amados, porque quando estamos a fazer esta identificação no nosso coração, na nossa vida, provavelmente vamos descobrir, identificar que há coisas na nossa vida que não deveriam ter o lugar nem a importância que têm. Sim, no versículo 19, o Senhor Jesus está a dizer que se um tesouro pode ser roubado, se o tesouro enferruja, se o tesouro pode ser consumido por algum agente, se o tesouro pode perder valor, desvalorizar, se o tesouro pode morrer, bom, então esse não é definitivamente um tesouro que nós devemos ter na nossa vida. E, amados, nós estamos a falar de coisas boas, muito importantes para nós. Porque em si próprias essas coisas não têm mal nenhum, só não podem ser o nosso tesouro. No versículo 20, quando olhamos para este versículo, fica evidente que só há um tesouro que passa neste teste. Só há um tesouro que passa neste teste. E esse tesouro é Jesus. Não há outro. A este respeito, o Senhor Jesus deixou-nos uma parábola. Uma parábola muito simples e pequena de alguém que estava a cuidar de um terreno. E é uma parábola, portanto é uma história para nos ajudar a compreender verdades espirituais, mas alguém que andava a cavar um terreno e que não era seu e que descobre um tesouro escondido nesse campo e ele considera tão valioso aquele tesouro que o que ele faz é arranja todos os recursos que tem, compra o terreno para ficar na posse desse tesouro. Esta é a atitude que o Senhor Jesus espera que nós tenhamos com Ele. Ele que é o verdadeiro tesouro que devemos ter. Bom, agora nós já podemos usar este sistema de localização do nosso coração. Se já sabemos qual é o nosso tesouro, então podemos responder à pergunta: aonde é que está o nosso coração? Ele está exatamente aonde está o nosso tesouro. E, amados, o nosso coração precisa de estar no lugar certo. O nosso coração precisa de estar na pessoa certa. O nosso coração precisa que, de facto, Jesus seja o nosso único e precioso tesouro. Porque Jesus precisa, de facto, de ocupar toda a nossa disponibilidade, toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação. O nosso tempo precisa de ser vivido em função de Jesus.
Jesus precisa de ocupar no nosso coração o lugar que lhe pertence. Sim, o lugar que nós temos para o nosso tesouro, lá tem que estar Jesus. Jesus, com toda a certeza, vai formatar e condicionar o nosso viver diário. Porque Jesus está no lugar aonde todos nós, e eu espero que todos nós, desejamos um dia estar, que é no céu. Por acaso o amém foi fraco, amados. Eu fico com dúvidas se todos querem realmente estar no céu. Eu quero. E para mim ia já para lá agora. Aqui não é o céu, amados. Aqui não é o lugar onde o nosso tesouro está. O nosso tesouro está lá no céu. E eu quero muito ir para o céu. Enquanto o Senhor nos quiser aqui, nós vamos estar com toda a alegria. É muito bom estarmos juntos. Eu não estou a desprestigiar nem a desvalorizar o quão bom é estarmos juntos. Mas, amados, como o apóstolo Paulo diz, muito melhor é estar lá do que aqui. E nós nem sabemos um pouquinho do maravilhoso que vai ser. Contudo, o Senhor Jesus, nesta exortação, ainda nos deixa duas alertas que precisamos ter muito cuidado, amados, ao cuidar deste assunto. No versículo 22 e no versículo 23, ele fala sobre os nossos olhos. E temos considerado tanto isto. Temos considerado a forma como o Senhor Jesus vê as coisas. E o Senhor Jesus aqui está-nos a lembrar que a forma como nós olhamos para aquilo que nos rodeia pode ser uma fonte enganosa para nos levar a escolher e a ter um tesouro errado. Muito cuidado com os nossos olhos, amados. Porque nós temos que olhar para o lugar certo e para as coisas certas. Temos que olhar para Jesus. Há um segundo alerta que é muito importante no versículo 24. Sim, não é possível servir a dois senhores. Não é possível estar com um pé lá e um pé cá. Nós temos que ter em exclusividade do nosso coração um único tesouro. E esse tesouro tem que ser Jesus. Não pode ser outro. Não pode ser outro, amados. Aquilo que o Senhor Jesus nos está aqui a alertar é para algo que é da maior importância para o nosso viver diário. Se alguém julga que pode levar por diante esta caminhada servindo a dois senhores, está enganado. Porque um, com toda a certeza, vai ocupar o lugar do tesouro no nosso coração e vai determinar o lugar onde o nosso coração está. O que o Senhor Jesus nos está aqui a dizer, amados, é que os cidadãos do reino, os filhos amados do Pai, aqueles que são sal e luz para este mundo, aqueles que são agentes infiltrados neste mundo para transformar este mundo, têm que ter o seu coração no lugar certo, porque senão não vão transformar este mundo, não vão ser agentes de transformação. Precisam de ter o tesouro certo. Os agentes infiltrados deste reino, neste mundo, que vão ser agentes de transformação neste mundo, têm que ter como tesouro exclusivo no seu coração o próprio Senhor Jesus Cristo. Têm que viver diariamente em função dessa realidade. Lembrando mais uma vez que aqui não é o céu. Não, aqui não é o céu. Mas que um dia eu estarei lá. Não porque eu mereça, mas pela maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Ele que é o meu tesouro. Um dia eu vou vê-lo face a face. Eu vou ter a intimidade com ele por toda a eternidade. Aquilo que nós hoje fazemos aqui, desta forma limitada de adoração, de celebração, um dia vai ser face a face com ele. Porque ele é o nosso tesouro. Ele é aquele que, de facto, determina tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu penso. E, amados, nesta altura, alguns de nós podem estar a pensar, mas isso é um exagero, não pode ser. Não, não é um exagero. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós vivemos, todas as decisões que nós tomamos, precisam de ter como elemento insubstituível e permanente o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu sei que muitas vezes isso vai ser difícil, porque há tanta coisa boa que nós já aqui lembramos, que não são más, são boas, são bênçãos de Deus, mas que, se forem o nosso tesouro, nos vão impedir de tomar as decisões certas, nos vão impedir de estar onde devemos estar, porque, em algum momento, aquele que não deveria ser o nosso tesouro se tornou o nosso tesouro. E aquele que deveria ser o nosso tesouro, o Senhor Jesus Cristo, não está a ser o nosso tesouro. E Ele tem que ser verdadeiramente o nosso tesouro.
porque é onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Como é que nós vamos aplicar à nossa vida isto, amados? Num dia em que celebramos as dádivas maravilhosas do Pai, na família, particularmente na pessoa das nossas mães. Sim. Sabem, a minha mãe, uma querida, que me amou de forma total e incondicional, no dia em que nós percebemos como família que íamos ser missionários nos Açores, nós viemos aqui à aldeia ter com eles e viemos comunicar, olha, nós vamos embora, vamos sair. Na nossa família próxima não tínhamos ninguém que tivesse imigrado, portanto sempre estivemos muito próximos. E quando eu fui dizer aos meus pais, particularmente à minha mãe, que íamos agora sair, íamos nos ausentar, a minha mãe ficou zangada comigo. E a minha mãe disse, não, eu oro por ti, por vocês, mas não é para isto. Eu quero muito que Deus abençoe a vossa vida, mas não, vocês não podem ir embora. E ela amava muito, como é óbvio. Mas o desejo de nos ter próximos toldava momentaneamente o seu entendimento. Amados, há momentos na nossa vida em que nós temos que tomar decisões, temos que dar passos, que mesmo aqueles que nós amamos muito e que são preciosos para nós, não podem ser o nosso tesouro. Porque nesses momentos tem que ser Jesus o nosso tesouro. E por isso, amados, de alguma forma, isto é simples, embora de uma exigência transcendente, mas também muito determinante para o nosso viver diário. Porque a cada dia, em cada momento, a cada pensamento, a cada palavra, a cada decisão, tudo tem que ser feito em função do nosso tesouro, que determina onde está o nosso coração. E isso tem que ser feito e acontecer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu não sei como é que entraram aqui no que diz respeito à localização do vosso coração. Mas eu sei como é que o Senhor Jesus gostaria que todos nós saíssemos daqui hoje. Ele desejaria muito que todos nós hoje tivéssemos como tesouro algo que não pode enferrujar, não pode ser roubado, não pode ser consumido, que não pode morrer. Ele desejaria muito que todos nós hoje tivéssemos como tesouro para as nossas vidas algo que está no céu, algo que não pode ser corrompido, algo que não pode ser roubado. Esse algo é Ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, naquele lugar maravilhoso. E por isso, amados, eu estou mesmo convicto que este é o desafio que nós temos hoje, para todos nós. E sabem, eu também estou convencido que todos nós, nesta caminhada, precisamos fazer ajustes. E precisamos não esquecer aquilo que o Senhor Jesus também já nos lembrou, é que não há como servir, não há como ter dois tesouros, não só podemos ter um. E tem que ser Jesus, tem que ser Ele. Tudo o resto, o Senhor trará a nós e vai ser muito bom. Sim, quando mais nós tivermos a Jesus como o nosso tesouro, mais nós vamos amar os nossos familiares, certo? Olhamos para eles e reconhecemos que eles são dádiva de Deus. Quanto mais nós tivermos a Jesus como nosso tesouro, mais vamos ser eficientes no nosso trabalho, na nossa carreira. Acham que isso é possível? Se nós tivermos Jesus como o nosso tesouro, a nossa casa, seja ela qual for, vai ser o melhor lugar do mundo para estarmos. Amados, se Jesus for o nosso tesouro, e por essa razão o nosso coração estiver lá, tudo o resto da nossa vida vai ser absolutamente sublime. E esse amém foi tão fraco, amados. Foi tão fraco. É tão fraco como muitas vezes nós, nesta circunstância, nos esquecermos ou desvalorizarmos que, de facto, o nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro está no céu, Ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. E, amados, nós temos que viver a cada dia em função disso, na expectativa que nós estamos aqui de passagem e que logo, logo estaremos no céu, e é lá que eu quero estar, porque lá é onde está o meu tesouro, onde está Jesus.
E sabem, nós vamos terminar cantando um coro muito simples, que nós já cantámos muitas vezes aqui. Mas eu queria desafiar os irmãos a tentarem memorizar de alguma forma este coro, se calhar até passar a letra, porque a letra é muito simples, mas levarmos isto no nosso coração e quando momentaneamente na nossa caminhada nós percebemos que algo está a ocupar, algo está a complicar o nosso sistema de localização do coração, porque se está a tornar de alguma forma o nosso tesouro, que nós possamos cantar: lá está o meu tesouro. E lá não é em casa, não é no emprego, nem sequer é aqui. Lá é no céu, onde o Senhor Jesus Cristo está e onde eu vou estar também muito em breve. E por isso, ao cantarmos este cântico, eu queria muito nos desafiar. Todos nós vamos ter que responder a esta pergunta: onde é que está o nosso coração? E esta pergunta vai ser respondida na medida em que identificamos qual é o nosso tesouro. E nós precisamos de ter uma única resposta. Se ainda não é, precisa de ser uma única resposta. O nosso tesouro tem que ser Jesus, e Jesus está no céu, e um dia eu vou lá estar com Ele. Amém? Vamos ficar de pé e vamos terminar cantando este cântico juntos, amados. Lá está o meu Sabem, nós às vezes, até mesmo no que diz respeito àqueles que amamos, como hoje já lembrámos, os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, temos uma relação no que diz respeito a isto que acabámos de cantar, que nos pode toldar no entendimento. Sim, eu quero muito, se for possível, estar com todos aqueles que amamos lá no céu. Vai ser muito bom. Mas o céu é não porque eles estão lá, mas porque Jesus está lá. O que faz o céu ser um lugar maravilhoso é o facto de Jesus estar lá. O céu não é bom porque não há choro, ou porque não há dor, ou porque estão lá aqueles a quem amamos. O céu é bom porque Jesus está lá. E Ele tem que ser o nosso tesouro. Ele precisa de ser o nosso tesouro. E por isso, amados,
convém que todos nós possamos responder àquela pergunta: aonde está o nosso coração? E se ele ainda não está no lugar certo, vai ser muito importante que todos nós possamos responder a essa pergunta. Identificar qual é o nosso tesouro e depois fazer de Cristo o nosso tesouro e colocar nele o nosso coração. Essa é uma tarefa que fica para cada um de nós. E ao longo desta semana, e não só, quando formos desafiados a isso, vamos cantar, vamos lembrar. Será que é lá que está o nosso tesouro? Lá está o meu tesouro? Lá onde não há choro? Lá onde Jesus está? Se há alguma coisa que nós vamos precisar decidir nesta caminhada, que possamos decidir. E que Jesus de facto seja o nosso tesouro. Amém? Eu vou pedir ao Fernando José, nós vamos ter que nos despedir mais uma vez do Fernando José, porque ele vai regressar aos Estados Unidos na próxima semana. Fernando, por favor, podes vir orar por nós. Nós oramos para que também lá o tesouro seja Jesus. Amém. Mas que lá ou cá, de facto, essa seja uma realidade. Vamos juntos orar com o Fernando. Pai, nós te agradecemos muito, muito, muito esta manhã poder partilhar juntos a Tua Palavra, partilhar juntos a companhia das nossas mães, Obrigado, Pai, dos nossos pais, avós, dos nossos seres queridos. Obrigado. Especialmente partilhar a Tua companhia, Pai. Nós te agradecemos a presença de Jesus neste lugar, mas mais te agradecemos a presença de Jesus nos nossos corações. Amém, Pai. Amém, Pai. E a nossa oração hoje é que se há alguém aqui que não pode dizer que o Senhor Jesus está dentro do seu coração, possa tomar essa decisão hoje, Pai, querido. Amém. De olhar para Ti e pensar muito, mesmo muito hoje, aonde está o meu tesouro. E se não está em Ti, que essa seja a decisão hoje, Pai. Amém, Pai querido. Que o nosso tesouro, o nosso coração esteja na pessoa de Jesus. Amém, Pai querido. Quem se entregou a si mesmo por nós. Quem não pensou que estava num lugar bom, num lugar celestial, mas se desvestiu a si próprio e veio a este mundo para entregar a sua vida por nós. Que esse seja o nosso pensamento, a nossa decisão, e que o nosso pensamento, tesouro e coração esteja na pessoa de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse regalo tão grande que Tu fizeste por nós, Pai. E nós queremos que a nossa vida, o nosso pensamento, os nossos planos, o nosso desejo esteja todo centrado na pessoa de Jesus, Pai. Amém, Pai querido. É o nosso desejo hoje, Pai. Agradecidos estamos por este momento tão especial, tão bonito, Senhor, em poder estar contigo, na Tua presença e na companhia dos nossos irmãos, Pai. Abençoa este dia, Pai, continua a abençoar o nosso tempo juntos, em família, e, Senhor, abençoa a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, a nossa vida, Senhor, e queremos viver para Ti, Senhor. Amém, queremos Pai. que tudo que nós façamos, pensemos, obramos, todo o nosso ser, Pai, gire ao redor da pessoa de Jesus. Amém, Pai. Fica conosco, como sempre o fazes, Pai. Abençoa nossa família, o nosso lar, nossos amigos. Oramos tudo em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. 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 Nós podemos ficar sentados por alguns instantes enquanto escutamos o pós-lúdio e, mais uma vez, abraçar aqueles que hoje nos visitaram. Muito bom estarmos juntos e que o Senhor continue a abençoar e a cuidar de cada um de vós.